Estamos de volta com o informativo jornalístico do Brasil e do mundo. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Memórias de um Passado Oficial, vírgula de olho no futuro, com mais notícias para vocês, surpreendentes, notícias que vão abalar vocês. E eu peço para vocês tomarem atenção naquilo que eu vou dizer, né? Ficarem bem atentos, porque as coisas estão piorando, a situação do mundo está cada dia que passa piorando e nós estamos com várias outras ameaças agora, que se não faltasse ameaças de problemas geológicos, né? Como tufões, furacões, terremotos, que isso já está acontecendo. Agora também temos ameaças nucleares vindo do Putin, tá pessoal? Então, bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem está assistindo de tarde, uma boa noite a todos vocês. Não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe seus comentários e vamos para as notícias que vai abalar. Mas antes dessa notícia que vai abalar, pessoal, recebi algumas informações, acredito eu, pode ser dos ETs, pode ser de uma outra dimensão, talvez pode ser de um outro planeta. Olha, pessoal, minha cachorrinha tá lá atrás, tá? Porque vou tentar ficar aqui para esconder um pouco ela, porque ela adora participar dos vídeos. Então, pessoal, eu tô recebendo assim informações extraterrestres, vou usar esse termo para ficar um pouco mais saudável, porque eu não posso falar da onde certamente está vindo essas informações, mas preste atenção, porque a partir do dia 24 agora de setembro, o mundo não será mais o mesmo para ninguém. Lembra do dia 11 de setembro, quando aconteceu a situação das Torres Gêmeas? Ninguém mais conseguiu esquecer essa data, né? E agora ninguém conseguirá esquecer 24 de setembro. O que será que vai acontecer, hein, pessoal? Pois é, muitas coisas vão acontecer. Mas vamos primeiro falar aqui do que está acontecendo, porque Putin ordena mobilização. Presta atenção, pessoal, o Putin ordena a mobilização e ameaça guerra nuclear contra o Ocidente. Não bastava nada mais para nós, né, pessoal? Porque já estamos sendo afetados com fome devido a essas guerras, né? E também tivemos lá essa situação aí com a Jussara, né? Que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Com a COVID, vamos chamá-la de Jussara. Que isso já veio assim e atrapalhou muito, até a economia caiu bastante por causa dessa bendita Jussara. Agora, como só não bastasse essa bendita Jussara, nós temos aí ameaças com guerra nuclear. Isso é sério. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, determinou pela primeira vez a mobilização de até 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. Claro que ele vai ter que mobilizar, né, Putin? Você está perdendo a guerra. E outra, você já não pode mais parar a guerra, né? Porque você pode ser preso ou até exilado, talvez morto pelo seu próprio país. Uma protelada admissão de que sua campanha de 210 dias para subjugar o vizinho fracassou em seus objetivos e vai continuar fracassando, seu comunistazinho barato. Não derrubou o governo de Vladimir Zelensky e sofreu reverses recentes e vai sofrer mais. Em pronunciamento pré-gravado na TV, transmitido na manhã dessa quarta-feira, dia 21, ainda na madrugada do Brasil, o russo disse também que irá proteger as populações dos territórios ocupados que pretende anexar após referendos
a serem feitos em 4 regiões ucranianas, vê se pode, pessoal, no leste e no sul do país a partir da sexta-feira, dia 23. E que está disposto a fazer isso com armas nucleares contra os Estados Unidos e aliados que apoia Kiev, que ameaça. Nós sabemos por que ele está ameaçando, mas eu conto para vocês porque ele está com os novos aliados. Porque o Putin, de verdade, ele está acuado, pessoal. Porque ele achou que ele sozinho, junto com, né, os seus soldados, o seu exército, iam destruir a Ucrânia. E o que aconteceu? Não conseguiu, porque os ucranianos estão vencendo essa batalha, estão vencendo essa guerra, por incrível que pareça. Segundo o presidente da Rússia, enfrenta 1.000 quilômetros de linha de frente contra o Ocidente na Ucrânia, uma referência ao fato de que os Estados Unidos aliados e mais outros aliados forneceram bilhões de dólares em armas e inteligência a Kiev. Na sua política agressiva anti-russa, o Ocidente cruzou todas as linhas, disse Putin. Chantagens nuclear têm sido usada e não estamos falando apenas do bombardeio da usina de Zaporizhia, mas também de pronunciamentos de altos representantes da OTAN sobre a possibilidade de usarem armas de destruição em massa contra a Rússia. Pessoal, eu só lamento o povo russo, né? O povo que mora na Rússia, que vai estar sofrendo muito. Porque quem começou tudo isso foi Putin. No domingo, dia 18, o presidente americano, o Joe Biden, havia alertado o russo a não usar a bomba, insinuando reação proporcional. Eu gostaria de relembrá-los que nosso país também tem vários meios de destruições e em alguns casos eles são mais modernos do que aqueles dos países da OTAN. Quando a integridade do nosso país é ameaçada, é claro que nós iremos usar todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e seu povo. Isso não é um blefe. A resposta inicial russa às derrotas que sofreu no nordeste da Ucrânia, e vai sofrer mais, e a escala de críticas a Moscou na Assembleia Geral da ONU vieram na véspera na forma do anúncio de que 2 repúblicas separatistas de Donbass, a leste russofono, composta pela província de Lugansk e Donetsk, e a região sulista de Kherson e Zaporizhia iriam realizar referendos sobre a anexão. Com efeito, o anúncio dessa quarta levou uma série de críticas de Kiev e do Ocidente, todos que optarem por ser parte da Federação Russa nas consultas já denunciadas por Kiev e pelo Ocidente como farsa estarão protegidos, disse Putin. É mesmo, seu Putin? A jogada busca isolar o governo de Vladimir Zelensky, que havia recuperado no começo do mês territórios ocupados em Kiev, feito ataques ao sul e mesmo contra Lugansk, província o Kremlin havia conquistado em julho. O russo joga com o risco de uma terceira guerra mundial nuclear na essência. Agora, pessoal, presta atenção. A partir do dia 24 de setembro, o mundo não será mais o mesmo. Vai ficar na história essa data, 24 de setembro. O russo joga com o risco de uma terceira guerra mundial nuclear na essência, para tentar no mínimo congelar as linhas estabelecidas. Hoje ele controla quase toda Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Inclusive as
citada maior usina nuclear da Europa, mas apenas 60% de Donetsk. A lógica é terrivelmente simples. Se virarem parte da Rússia, no entendimento legal de Kelvin, ataques a essa área passam a ser contra a nação. E a doutrina nuclear russa prevê o uso das bombas, seja ogivas, táticas de baixa potência para uso contra tropas, sejam estratégicas, que visam mudar rumo de guerra com grande destruição se houver riscos existencial ao país. Ninguém pode dizer que Putin não havia telegrafado isso. Já no discurso inaugural na guerra em 24 de fevereiro, ele só não usou a palavra nuclear para ameaçar quem interviesse. Depois mobilizou suas forças estratégicas e fez testes de armas como mensagem. Deu certo por um tempo, mas o Ocidente respondeu dobrando a aposta. E só os Estados Unidos já empenharam quase de 4 vezes o orçamento militar ucraniano em 2021 com envio de armas. Até aqui, Putin não mudou o termo Operação Militar Especial, com a qual buscava limitar o escopo político de sua guerra em casa, mas na prática tudo mudou. Nas últimas semanas, enfraquecido pela derrota, o presidente viu a pressão relatada entre a elite nas linhas duras do país por uma nação mais eficaz. Falta de gente sempre foi a falha central, embora não a única, da campanha russa, que pecou por um ataque descoordenado em 3 frentes em fevereiro agora, e diversas falhas táticas e logísticas. Ao fim, contudo, a queda de Kiev não veio porque havia poucos soldados. Segundo a explicação dada posteriormente por Sergei Shoigu, o ministro da Defesa russa poderá convocar todos com alguma experiência militar, mas não aqueles que serviram com Cristo ou estudantes. Isso dá cerca de 300 mil pessoas no intervalo de 25 milhões passíveis de convocações, muito mais do que o estimado 200 mil que participaram da invasão inicial. E aí, seu Putin? Todos perderam. Estou ciente que tem milhões de soldados seu que já não existem mais. Lamento pelas mães, né? Que não tem nada a ver com isso, os pais, a família que sofre. Ao todo, as Forças Armadas Russas têm cerca de 900 mil homens na ativa, número que subirá para 1.400. 1.400.000 em 2023. Tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Ucrânia tinha antes da guerra cerca de 200 mil soldados e 900 mil reservistas, mas acionou toda a população masculina de 18 a 60 anos na prática. É a primeira mobilização do tipo desde a Segunda Guerra Mundial na Rússia. Na prática, ainda é preciso ver o efeito e a rapidez com que a medida se materializa para ter alguma eficácia militar. Não sei o que vai acontecer se serei obrigado a lutar, disse o analista financeiro Sergei, morador de Moscou, por mensagem de texto. As regras da mobilização ainda serão classificadas pelo governo. Estou com muito medo. Não sabemos onde isso pode parar, completou ele, que tem apenas 47 anos, é casado e tem 2 filhas. Shoigu também divulgou pela primeira vez, desde março, uma estimativa de soldados russos mortos na campanha total. 5.937, antes de 15 mil a 20 mil especulados pela OTAN. Disse também que morreram 61 mil militares ucranianos, enquanto Kiev admite 11 mil. De quem é a verdade? De quem é a mentira? Não sabemos. De todas as reações contrárias, a mais volumosa veio de Biden, na Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos também já disseram recusar
qualquer anexão de área ocupada durante 8 anos. O Ocidente viu a Crimeia. De resto, uma região historicamente russa, ser absorvida sem muito mais do que sanções e protestos. Agora luta uma guerra com consequências imprevisíveis. Pessoal, é algo assim surreal daquilo que está acontecendo de verdade no mundo. E essas ameaças não tem explicação. Só que pode ter certeza que isso é apenas um começo de uma terceira G mundial. Zelensky diz que a Ucrânia quer paz, lista as condições na ONU e pede punição à Rússia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu paz em um pronunciamento exibido na Assembleia Geral da ONU nesta quarta-feira, dia 21, e diz que todos os países sabem que é o único que quer guerra é a Ucrânia, é a Rússia, né? Sem nomear diretamente o líder russo, Vladimir Putin, mas todo mundo sabe que é ele é o único que quer. E agora ele se juntou com a China, Coreia do Norte, com a Índia e outros países aí que está se aliando a esse Vladimir Putin, né? Que mata as pessoas, que destrói famílias, enfim. A Europa quer paz, o mundo quer paz. Apenas uma entidade entre todos os estados dos membros da ONU que diria agora: se pudesse interromper meu discurso, quem está feliz com essa guerra? Acrescentou ele. Mas não vamos deixar essa entidade prevalecer sobre nós, mesmo sendo o maior estado do mundo. Tá aí, pessoal. É guerra em cima de guerra e as coisas não acabam. Só um minuto. E como eu falei para você que o dia 24 não será o mesmo, porque o Putin, dia 24, ele vai estar fazendo, ele vai estar com a ONU, né? Ele vai estar conversando com a ONU. E o mais estranho disso é como que a ONU, não, a OTAN, na verdade, né? Aceitou essa situação, mas vamos lá. Em seu discurso transmitido pela TV, ele construiu a frase como se o uso de armas nucleares pelo seu país fosse uma resposta a uma ameaça à Rússia. Vamos, representantes do alto escalão de países da OTAN, fala da possibilidade e admissibilidade de usar armas de destruição em massa contra a Rússia. Então, estão começando a se juntar contra a Rússia. E era para ter feito isso desde o começo, né? Porque olha o país ditador. Além dos temidos mísseis intercontinentais com maior poder de destruição, a Rússia tem um arsenal nuclear de menor potencial destrutivo. Essas são as chamadas armas táticas, que é aquela que tem as estratégicas, né? Elas não podem destruir uma cidade inteira e são feitas para serem usadas no campo de batalha. Acredita-se que o país tem pelo menos 1.500 armas desse tipo, que igual esses tipos de mísseis, né? De destruição, mas não tem essa capacidade toda, segundo eles falam, não sabemos, né? Esses mísseis, para ser usados em um raio menor do que 5.500 quilômetros, pode ser instalado e lançado de navio, submarino, aeronave, sistema de defesa aéreos e antimísseis. A maior parte de armamento russo desse tipo é de dupla capacidade, ou seja, pode utilizar tanto ogivas nucleares como não nucleares. De acordo com o jornal, o uso dessas armas em campo de batalha poderia quebrar o tabu em torno das armas nucleares. As armas nucleares táticas têm diferentes efeitos. A explosão pode ser pequena, mas causa muitas radiações. Explodir de forma calibrada. Depois da reportagem do Washington Post, Pavel Podvig,
Um especialista em armas russas afirmou no Twitter que emprega armas nucleares nessa guerra só poderia ter um de dois propósitos: matar muita gente ou sinalizar que a Rússia está disposta a matar muita gente. Com certeza, né? As armas têm diferente potencial de destruições. Além das armas táticas, há maiores que podem destruir grandes centros urbanos. Algumas dessas armas podem chegar aos Estados Unidos em minutos. Os Estados Unidos também têm 3 bombas nucleares que podem chegar à Rússia em minutos. Então, assim, um está ameaçando o outro, pessoal. E essas ameaças, com certeza, ela pode virar uma terceira G mundial, né? Uma terceira G. Oficialmente, a Rússia afirma que suas armas nucleares servem para dissuadir outros países de atacá-los, ou seja, seu arsenal nuclear é de natureza defensiva. Será que é mesmo? Eu não acredito, de verdade. Mas isso não fica assim. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, discursou hoje por meio de vídeo na Assembleia Geral da ONU, Organização das Unidas, e defendeu a criação de um tribunal para aplicar uma punição justa à Rússia por ter deflagrado uma guerra ilegal em fevereiro que atingiu o território ucraniano, seu povo e os valores das Nações Unidas. Um crime foi cometido contra a Ucrânia e nós demandamos uma punição justa, afirmou, ressaltando que Moscou deve ser responsabilizada financeiramente pelos custos de conflito ao pagar por esta guerra com seus recursos. Segundo Zelensky, a Ucrânia precisa de mais ajuda financeira e militar para continuar o conflito contra Kremlin, sem citar nominalmente o presidente Vladimir Putin. O líder ucraniano acusou seu opositor de querer dar continuidade à guerra enquanto a Ucrânia, a Europa e o mundo pedem por paz, querem paz. Um crime foi cometido contra a Ucrânia e demanda punição justa. Um crime foi cometido contra nossas fronteiras, contra a vida dos nossos povos, nossa dignidade. Um crime contra os valores que tornam a todos só uma comunidade das Nações Unidas. A Ucrânia demanda punição por tentarem roubar os nossos territórios. Uma punição pelo assassinato de milhares de pessoas, uma punição pelas torturas e pelas humilhações de mulheres e homens, uma punição pela turbulência catastrófica que a Rússia provocou com a sua guerra ilegal, e não somente para nós ucranianos, mas para o mundo inteiro, declarou. Concordo com você. Precisamos de defesas, armas ofensivas e de longo alcance para liberar nossa terra. Precisamos de apoio financeiro para manter nossa estabilidade interna e cumprir nossas obrigações com a população. Zelensky justificou que desde que assumiu a presidência da Ucrânia tem auxiliado para não deflagrar o conflito armado e afirma que foram mantidas 88 conversas com o intuito de evitar a guerra, mas a Rússia, em vez de interromper esses crimes de ataques, o transformou em uma vasta invasão e não tivemos outra razão a não ser nos defender. O líder ucraniano apontou que as sanções econômicas impostas à Rússia são uma forma para pôr fim ao conflito e evitar outras guerras futuras, mas salientou que são necessárias mais restrições a Moscou, a fim de ampliar o isolamento internacional russo, inclusive ao restringir a entrada de turistas russos no país, a fim de encorajá-los a lutar contra a agressão do seu próprio Estado. Veto da ONU, corpos mutilados e radiação. Em outro ponto, Vladimir Zelensky defendeu que a ONU retire o direito de veto garantido à Rússia no Conselho de Segurança da organização e fez um apelo para
a criação de um mecanismo de compensação internacional que fará com que a Rússia pague por essa guerra com seus ativos. No discurso à ONU, ele disse que as autoridades ucranianas continuam exumando corpos enterrados em valas comuns em territórios controlados pelas tropas da Rússia. Segundo o presidente ucraniano, foram encontrados 445 sepulturas e corpos com sinal de mutilação, ao exemplo de uma mulher que estava com as costelas quebradas e um homem que teria sido castrado antes de ser assassinado. E isso é verdade, pessoal. Esse país de ditador comunista da Rússia, eles fazem isso mesmo. Eles estão amarrando o pai e a mãe, violentando as crianças, matando as crianças na frente do pai e da mãe, depois violenta a mulher, mata com requinte de crueldade e só assim ele mata o pai, que é depois dele ver tudo aquilo, sofrer com tudo aquilo, vendo seus filhos sendo violentados e mortos de uma forma cruel, cortados os corpos de qualquer jeito. Gente, é um absurdo o que a Rússia está fazendo com os ucranianos. Uma única coisa que diferencia essa vala do que foi encontrado na cidade de Bucha é que os corpos dessas pessoas estavam enterrados e não espalhados nas ruas. O mundo precisa proteger a vida, é preciso proteger os cidadãos, é liberar os territórios. Se for necessário ajuda financeira, isso deve ser oferecido, discursou. Ao comentar a possibilidade de uma catástrofe nuclear, Zelensky lembrou que antes do início da reunião da Assembleia Geral da ONU, houve explosões de usina na Ucrânia e os foguetes explodiram a 300 metros dos reatores nucleares, mesmo após apelo da Agência de Energia para que Moscou pare os ataques às instalações energéticas. As chantagens da Rússia devem preocupar a todos, porque nenhum de vocês terá uma vacina contra a radiação, por exemplo, declarou, enfatizando que Putin tem usado o gás e o petróleo como arma para chantagear a Europa. Pessoal, a gente tem que realmente, nós todos devemos nos ficar preocupados, porque a situação, ela tende a piorar cada vez mais, trazendo em pouco tempo uma situação muito pior. A situação na usina nuclear de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, segue se deteriorando, alertou nesta quarta-feira, dia 21, o diretor-geral da Agência Internacional de Energias Atômica, AIEA, o Rafael Gross. Enquanto os ucranianos acusam a Rússia de voltar a realizar bombardeios, a situação segue se deteriorizando e não podemos nos dar o luxo de esperar que aconteça uma catástrofe, disse o Gross, após uma reunião sobre a representação da França das Nações Unidas. O diretor do AIEA afirmou que discutiu o assunto com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, com quem se reuniu mais cedo às margens da Assembleia Geral da ONU, em sua sede em Nova York. Enquanto continuarem os bombardeios, os riscos são enormes, acrescentou. As autoridades ucranianas acusam nesta quarta-feira a Rússia de ter voltado a bombardear as instalações da maior usina nuclear da Europa, mas garantiram que o índice de radiação no local não estava acima do normal. Mesmo nas piores condições, a diplomacia nunca pode parar. É nossa responsabilidade fazê-las com proposta pragmática e realista, e isso é o que estamos tentando fazer, comentou Gross. Ao seu lado, a ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, explicou que o objetivo é uma desmilitarização. Tirar os militares é mais fácil.
da planta do marco da soberania da Ucrânia. Ao saber sobre os novos bombardeios, o operador público das usinas nucleares ucraniana, Energoatom, pediu nesta quarta-feira que a IEA atue com maior determinação contra Moscou. A usina de Zaporizhzhia, ocupada pelas tropas russas desde a primeira semana à sua invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro, tem sido alvo de constante bombardeio nos últimos meses. Kyiv e Moscou, caiu aqui pessoal, desculpa, mas assim mesmo. Kyiv e Moscou negam a responsabilidade e acusam um ao outro de chantagem nuclear. Será que é isso mesmo? Eu acredito muito que essa situação, a tendência só é piorar. Mas isso não para por aqui. Mais de 10 mil pessoas são presas na Rússia em protesto contra a ordem de Putin. Para você ter uma ideia, não pode nem protestar. Ao menos 1.329 pessoas foram presas hoje na Rússia em protesto contra a ordem do presidente Vladimir Putin, que determinou a mobilização de mais de 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. Detenções foram confirmadas em pelo menos 38 cidades. Olha que absurdo! Incluindo a capital de Moscou. Os dados são da OVD. O gabinete da Promotoria Pública Moscovita publicou hoje em uma nota alertando que manifestante pode ser punido com até 15 anos de prisão. Então assim, você não tem direito mais nem de protestar. Então pega seu filho, joga para a guerra e você, pai e mãe, não podem protestar porque vocês serão presos. A oposição convocou protesto após Putin anunciar a mobilização de militares reservista para a luta na Ucrânia em um pronunciamento transmitido em rede nacional. Na fala ele também disse ter acesso a vários meios de destruições, sugerindo a possibilidade de acordo de armas nucleares. Esta é a primeira mobilização russa desse porte desde a Segunda Guerra Mundial e marca uma escalada na guerra contra a Ucrânia, que chega agora ao 7º mês. Gente, tem mais. Fiquei sabendo de uma nova lei que esse Putin fez, que chama a Lei dos Nutellas. Ele tá dando castigo, né? Vai castigar o exército, seus militares do exército, aqueles que se renderem, eles serão castigados severamente, porque ele está dizendo que essa lei é como se fosse os militares Nutella, aqueles que não servem para lutar. Então, além dessa situação da mobilização, inicialmente diz respeito a 300 mil reservistas, mas de acordo com o Ministério da Defesa, um total de 25 milhões de russos pode ser mobilizado para se juntar ao exército que luta contra a Ucrânia. Ele não quer saber. Por que ele não coloca a mãe dele, o pai dele, ele, a avó dele, o tio dele, o irmão dele, o primo dele, toda a família dele para ir para lá? Não vai, né? Os bilhetes para o voo direto para o destino mais próximo da Rússia, Armênia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão estão todos esgotados para hoje, de acordo com o Aviasales, site popular de vendas de passagens da Rússia. Por que ele não coloca a família dele, né? Deveria. Aí fica ameaçando a população. Pessoal, isso é loucura. Até o Papa diz que é loucura pensar em usar armas nucleares na Ucrânia. O Papa Francisco disse nessa quarta-feira que é loucura pensar em usar armas nucleares na Ucrânia, enquanto o presidente russo Vladimir Putin alertou o Ocidente de que não está blefando sobre a possibilidade sim de usá-la e vai usar. Francisco também disse que os ucranianos estão sendo submetidos a selvageria, monstruosidades e verdades e tortura, chamando-os de povo nobre sendo martirizado. E é verdade. Pessoal, assim, vocês não têm noção do que está acontecendo lá na guerra.
Isso foi corajoso em um momento nessa guerra trágica em que alguns estão pensando em armas nucleares, o que é uma loucura. Esse país diz não às armas nucleares desde o início, disse o Francisco, se referindo ao país da Ásia Central, por desistir das armas nucleares, independente da União Soviética em 1991. Francisco, que não citou a Rússia, o Putin contou à multidão sobre uma conversa que teve na terça-feira com o cardeal Krajewski, chefe de caridade que está prestando ajuda à Ucrânia. Ele me falou da dor dessa gente, dos atos selvagens, da monstruosidade de corpos torturados que encontram. Vamos nos unir a esta gente tão nobre e martirizada, disse Papa. Sem palavras. E a Ucrânia promete destruir russos mobilizados para lutar no país. O comandante-chefe do exército ucraniano, Valery Zaluzhin, prometeu hoje que os ucranianos vão destruir os russos que forem ao país para lutar. De acordo com ele, a decisão inclui o que serão mobilizados após o decreto do presidente russo, Vladimir Putin. Destruiremos todos os que vierem ao nosso território com armas na mão, seja voluntariamente ou por mobilização, afirmou no Facebook o comandante, que costuma se comunicar muito pouco com a imprensa. O presidente russo Vladimir Putin determinou a mobilização de mais de 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. E, claro, que a Ucrânia ela vai, sinceramente, fazer o que está fazendo até agora, defendendo a sua pátria. É isso aí, pessoal. Vamos ficar de olho, né? E qualquer coisa nós vamos nos unirmos em oração. Mas voltando àquele assunto que eu disse, que dia 24 será marcado com muitas coisas, entre elas algumas tragédias, porque os ETs me falaram. Será que eu fiquei sabendo através dos ET? É melhor falar que foi os ET que me falaram do que uma fonte segura, para não colocar nome de ninguém, então foi os ET. Pessoal, dia 24 agora, o mundo não será mais o mesmo. Daqui para frente, a situação será destruidora. Se vocês estão vendo o que está acontecendo lá fora, em questão de furacão, em questão de vulcão, acordando, vulcões, né? Que são vários acordando, nós veremos coisas piores acontecendo no Atlântico e no Cordão de Fogo. Coisas piores vão acontecer no mundo a partir do dia 24 de setembro em diante. Um enorme beijo para vocês, gratidão, fique com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aí seu comentário, o que vocês acham dessa guerra, gente. Para que eu possa trazer mais matéria para vocês, deixa um like para vocês aí. Deixa o like de vocês para mim. Deixa um likezinho aí para me ajudar, para que o YouTube entenda que é relevante essas informações e assim ele comece a mandar para mais pessoas, tá bom, pessoal? Gratidão, obrigada e até a próxima no Memória de um Passado Oficial, vírgula, de olho no futuro.